chamar ela, a nossa próxima convidada, que já está aqui na linha com a gente, a Paola Mello, sócia e analista da GTI. Olá, Paola, uma ótima tarde para você. Boa tarde, pessoal. Boa tarde para vocês também. Vamos começar falando sobre varejo, né? Acho que é interessante aí a gente dar um panorama geral sobre esse setor, né? Comentar um pouquinho também sobre a resiliência do setor, apesar aí das incertezas acerca desse período eleitoral, também da guerra lá na Ucrânia, que a gente vem vivendo, né? Bem como também questão de inflação, juros elevados, né? Em março aí as vendas do setor cresceram, né, 18% em comparação ao ano anterior. No entanto, essa onda positiva aí sobre o setor, será que ela deve permanecer, né? É necessário uma certa cautela aí no varejo, tendo em vista aí esse cenário macro que a gente vem vivendo, inflação e juros, né? Eu queria que você comentasse essa questão aí para a gente, Paola. É necessário ainda um pouquinho de cautela, sim, né? Nós estamos aí enfrentando um período bastante longo de inflação persistente, né? Isso aí pega em cheio a renda do consumidor, não tem jeito, né? Então, todos aqueles bens menos discricionários, né? Então, são aquelas questões mais supérfluas, compras que eventualmente a gente pode adiar um pouquinho, elas realmente acabam sendo adiadas na prática, né? Então, assim, olhando os números de varejo, abril e maio, nós até temos alguns outros indicadores, por exemplo, o indicador de varejo da Cielo, né, que compila dados de gastos com cartões de crédito. Eles mostram que a gente seguiu tendo uma certa recuperação nas vendas, né? Uma parte disso é um efeito de base fraca, né, que em 2021 aí nós tivemos novos fechamentos ali por conta de Covid, né? Então, o fim das restrições de circulação, ele ajuda certamente a retomada, mas não é uma retomada tão expressiva, porque a renda disponível, ela está, de certa forma, comprimida nesse momento, por todas as questões aí macro que a gente vem enfrentando. Então, eu diria que requer uma cautela, sim, mas enfim, vamos seguir vendo uma retomada aí mais modesta aí, provavelmente nos próximos 2 meses, segundo os indicadores mais recentes. Paula, prazer falar contigo. Falando aqui de varejo, estava até olhando aqui as perguntas aqui, mas um ponto interessante é o seguinte, acho que quando a gente olha para o sell side, né, você está mais numa visão do buy side, mas quando a gente olha para o sell side praticamente, eu tive uma leitura, falando do varejo como um todo, tá? Vestuário, enfim, o sell side ele começa a ser mais conservador, ele começa a olhar nomes mais de qualidade, por exemplo, o Marezo, enfim, um player ali que já, uma Soma, que, enfim, está mais ligado à alta renda, e quando a gente vai para o atacarejo, a preferência seria, por exemplo, ali de um Açaí. E eu queria mais falar de atacarejo agora, depois eu quero falar um pouco mais desses players ali de Soma, de Arezo, né, especialmente, mas a questão de atacarejo é o seguinte: olhando para os números, parece que, assim, claramente, né, depende da visão de cada analista, eu queria saber a sua opinião, mas parece, olhando para os peers, que o Grupo Mateus agora está mais barato, né? Lembrando que lá atrás a gente estava em torno de 20 vezes preço-lucro na época do IPO. Agora está bem mais barato, olhando para múltiplos, claro, né? Não estou falando na ótica inteira, claro que tem sua dificuldade, mas eu queria saber a sua opinião, qual que é a sua preferência no atacarejo e por que o mercado não olha esse prêmio para o Grupo Mateus hoje? Isso é interessante, Alex, porque os players que são considerados de qualidade, de tempos em tempos, eles mudam, né? E eles tendem a coincidir com as empresas que reportaram bons resultados nos 2 trimestres anteriores. É simples assim, né? Então, as preferências mudam rapidamente. Você vê o Grupo Mateus, quando foi listado, ele saiu aí como uma das queridinhas do setor, né, alegando ter muito mais crescimento que empresas mais consolidadas, como, por exemplo, um Atacadão, um Açaí, né, que já são empresas nacionais, né. Então, por ser um player regional, de uma região que cresce bastante no país, o mercado viu com muito bons olhos, e aí depois teve ali uns desentendimentos ali entre expectativa e realidade. Não foram resultados ruins, mas foram abaixo do esperado, e aí a ação realmente teve uma correção brutal, e hoje ela figura entre as mais baratas aí do setor. Eu particularmente acho que é uma boa empresa, sim. A gente nunca investiu no Grupo Mateus aqui na GTI, mas eu acho que esse modelo
de atacarejo, ele caiu no gosto do brasileiro, Alex. E dentro do que eu vinha comentando, assim, de setores bons para você estar na parte de consumo agora e varejo, eu acho que essa parte de bens não discricionários, então a alimentação está super dentro disso, é um bom setor para a gente investir. Outra coisa que eu gosto muito desse segmento, não só o preço nesse momento, mas é a questão do ciclo de caixa, né? Então, agora que a gente tem uma preocupação muito grande com inflação, né, em preservar valor, esse segmento de supermercados, eles cobram do cliente deles à vista, mas eles têm prazos dos fornecedores ali, que giram de 45 dias a 2 meses. Então, eles têm um ciclo de caixa negativo, que a gente fala, né? Eles geram muito capital. Então, são empresas bastante defensivas e eu acho que é uma boa escolha para um momento de macro incerto como nós estamos agora, Alex. Ah, legal, Paula, obrigado. Não sei se o Cabral tem uma pergunta, mas... Tenho. Se eu falar de Guararapes, vamos imaginar no mundo hipotético que Lula seja eleito. Eita. Você acha que isso fortalece o Grupo Mateus devido à tendência dele investir muito no Nordeste? Que aquelas famosas ações, se Lula ganhar, se Bolsonaro ganhar. É que nem Cogna, né? Daqui a pouco vai começar a Fiesa sobre voltar, isso. Né? O pessoal fala de Cogna também. Esse cenário Lula eleito, ele me dá calafrios, eu confesso, mas vou trabalhar com ele. Num cenário Lula eleito, então vamos imaginar assim, a diretriz PT, que é muito mais populista, né, Estado mais pesado, mais incentivo a crédito, né? Esse é um cenário que deveria beneficiar consumo de maneira geral, né? Então, indo na toada contrária, que a gente está falando agora de pegar nomes mais defensivos, poderia ser uma oportunidade para pegar nomes mais alavancados a crédito, né, mais a consumo. Guararapes caberia certamente dentro desse tipo de contexto, né? Porque eles têm uma financeira, né, não só Guararapes, mas, por exemplo, Renner, C&A, essas empresas que são lojas de departamento, em geral, elas têm braços financeiros, né, que é para você convencer o seu cliente a gastar um pouquinho mais. Então, naquela dúvida, será que eu levo mais uma peça? Você oferece um produto financeiro junto, parcela ele em alguns meses a mais e acaba convencendo essa cliente a fazer uma compra maior. Então, poderia ser um nome sim, Cabral. Ô Paula, agora fazer uma provocação aqui bem legal, porque o pessoal metia muito pau na Renner, né? A Renner tá com, né, levantou capital, 4 bi de caixa, não faz nada com dinheiro, aí os analistas metendo pau na Renner lá, e agora, né? O dinheiro está lá, né, e as empresas de varejo, seus PIs derreteram. Agora é um momento, claro que depende da companhia, claro, mas na sua visão como analista, é um ótimo time para a companhia adquirir aí uma companhia de capital aberto, aí uma Marisa, uma C&A, enfim. Ah, não, Marisa não, Marisa só vale o ponto. As companhias aí que caíram bastante aí no mercado, agora é a oportunidade, na sua opinião? Alex, eu me lembro muito de quando o Galó ainda era o CEO da companhia e ele me dizia falava que não fazer uma besteira era às vezes mais importante do que fazer um bom negócio, né? Então, vamos aqui dar assim o devido crédito à Renner, que na época eles levantaram capital, o mercado deu o benefício da dúvida de que eles fariam uma aquisição, né? Imaginava-se que eles fossem comprar alguma empresa online para completar melhor assim, o mix de canais deles. No fim, eles não fizeram nada. Acho que a ação foi muito penalizada por isso, porque naquele momento o mercado queria crescimento e não tinha muito crescimento orgânico, então a única forma de fazer isso era, de fato, comprar alguém. E eu acho que a essa altura, olhando no retrovisor, provavelmente foi a melhor coisa que eles fizeram, não comprar ninguém, né? Então, eu lembro muito dessas palavras do Galó, que ele dizia que repetia todo dia uma parte específica do Pai Nosso ali, que era não nos deixeis cair em tentação. E eu acho que eles foram muito fiéis a essa muito cultura deles, né? Na dúvida não faz besteira, porque hoje ter esse capital lá tem um valor enorme, né? Então, eu não acho que eles vão comprar ninguém a essa altura. Eu imagino que ter esse capital hoje seja muito valioso do ponto de vista estratégico, até o macro se acalmar, passarem as eleições. Eles têm um plano de investimentos que não é dos mais, né? Com todo esse investimento em online, o online ele demanda muito investimento logístico, centro de distribuição, automação, fora as lojas que eles seguem abrindo, né, em ritmo relativamente normal, né? Então, CAPEX, assim, na casa de alguns bilhões de reais que eles estão
colocando aí no mercado. Então, eu não esperaria aquisições que demandassem capital além desses investimentos aos quais eles já se comprometeram, Alex. E eu digo que isso é bom no cenário que a gente está hoje. É difícil fazer aquela captação há 2 anos, mano. Ficaram 2 anos investido no CDB. CDB eu compro. Então, isso que eu acho bom da Renner. Fez uma captação monstra para pensar na vida. Vamos pensar. Vamos para a praia pensar. Ok, não gastou, mas porque captou. Mas, no fim, esse era aquele problema que virou uma solução, né? Porque agora, com a Selic beirando aí os 14%, é melhor ter esse caixa e não precisar rolar dívida nesse momento, né? Porque as dívidas estão mais caras. Exato. E todo o sonho de uma companhia agora é fazer um follow-on, mas nesse preço fica difícil. Os preços ficam difíceis, né, Paola? Nossa, aí é muita diluição, né? Seria muito doloroso. Fica bem difícil. Brosco, fica à vontade. Ô Paola, vou falar um pouquinho em relação a shoppings, né? Que teve crescimento aí, um singelo crescimento do setor, né? O setor de shopping centers aí com um avanço aí de 34,8% aí no primeiro trimestre, né, desse ano, aí, segundo o balanço trimestral aí da Associação Brasileira de Shopping Centers, né, descontando a inflação, né, a alta foi de 22% aí. Eu queria que você comentasse um pouquinho esse setor especificamente. Felipe, esse é um setor que me interessa particularmente nesse momento, né? Existe uma correlação inversa entre o preço dessas ações e as curvas longas de juros, né? Então, isso explica por que essas ações valem tão pouco hoje, mas agora a gente já está discutindo que nós estamos no último, provavelmente, ajuste de juros aqui no Brasil, né? Então, enquanto o mundo está começando a subir taxas de juros, nós já estamos encerrando esse ciclo. E esse é um setor que negocia em ciclos longos, né? Então, eu imagino que agora a gente já comece a olhar para o próximo ciclo e ver oportunidades nesse setor. Então, eu acho que a gente está no momento perfeito para comprar esse tipo de ação. Como você falou, depois de 2 anos muito difíceis, agora, desde que retiraram a exigência de máscaras, o fluxo voltou com bastante força para os shopping centers, né? A gente está vendo o resultado das companhias crescendo, né? Então, é isso que você falou, é um crescimento aí na casa de 30% ao ano, tirando a inflação, existe crescimento em termos reais, não é o mais animador, mas só dele existir, eu já fico contente, porque isso permite com que as operadoras de shopping center removam os descontos que eles concederam para os lojistas durante o período de crise. Outra coisa bacana que está acontecendo nesse setor é que a gente imaginava que ia ter uma quebradeira generalizada ali e que iam ficar muitos lugares vagos, e a ocupação dos shoppings está subindo, porque lojistas que estão capitalizados, eles estão aproveitando para angariar novos pontos, né? A gente sabe como é difícil shoppings de grande fluxo, você escolher um ponto bom, em geral você fica na fila de espera, e agora essas empresas estão expandindo sua base de lojas. Então, a ocupação está subindo, o ciclo de juros está perto do final e as vendas voltaram a crescer. Então, esse é o setor aí que o investidor que comprar e segurar essas ações aí, vamos dizer, uns 2 anos, em alguns casos vai dobrar, tem casos para triplicar o capital. Então, eu estou muito animada com esse setor, Felipe. Eu só tenho um receio desse setor. Eu acho que classe A e B está numa ilha total, está bombando. E classe C, o corredor e a praça de alimentação tá lotada e loja tá vazia. Então eu não sei se os caras vão conseguir bancar o aluguel depois, entendeu? Eu não sei se o shopping de C vai sobreviver, mas o Cabral, conseguir sobreviver, só ver alguns shoppings. Na conversa aqui, para deixar até essa pergunta para a Paola, para juntar a sua pergunta, Cabral. É por isso que estão se unindo, né, BR Malls também com a Aliança Sonar, né? Seria essa proposta também, né, Paola? Então eu acho que shoppings, assim, só para classe C, realmente é um cenário muito difícil. Mas se a gente pegar essas empresas que estão listadas na Bolsa, elas têm shoppings muito democráticos, assim, né? Os shoppings de destino no Brasil, eles pegam um espectro muito grande de classes sociais, né? Então, eles são shoppings que navegam bem. E como você pontuou, Cabral, a classe AB é a classe que tem o dinheiro lá aplicado no CDI, né? As pessoas estão felizes, elas estão ganhando dinheiro com essa alta de juros.
quem realmente está muito apertado é a classe C para baixo, né? Então, os shoppings que pegam uma gama maior aí de clientes estão muito bem. Vamos pegar um extremo luxo, assim, Iguatemi, tem shoppings ali como Iguatemi JK, Iguatemi Faria Lima. Esses shoppings estão super lotados. Se a gente pegar shoppings já um pouco mais democráticos, por exemplo, um portfólio da Multiplan, né, Ribeirão Shopping, Barra Shopping, Morumbi Shopping, que são shoppings que já pegariam um espectro mais amplo, também estão lotados, né? Então, eu acho que a retomada já é muito visível, porque esses shoppings, eles são uma ilhazinha muito pequena dentro do pool de shoppings do Brasil todo, né? Eles não refletem a economia real. Se a gente pegar na pirâmide, assim, eles são uma secção, assim, do topo. Por isso que a gente não está vendo a crise ali. Mas como investimentos, eu acho que são muito boas oportunidades. E aí, Cabral, o Alex comentou do deal, né, entre a BR Malls e a Allianz. Aí eu acho que tem mais questões, além só de atacar públicos distintos, regiões distintas, são portfólios que são bastante complementares, mas eu acho que eles estão mirando muito o ganho de escala, né? Então, de ser um player nacional, ser uma ação mais líquida para os investidores, tem toda uma parte de mídia que eles estão desenvolvendo e que eles estão apostando muitas fichas nisso, né? E se a gente olhar aí nos últimos 2 anos, o custo para você anunciar uma marca, um produto nos meios digitais, ele subiu para as alturas, assim, né, em Google, redes sociais. Isso é um mercado meio oligopolizado e o custo do clique, ele ficou muito caro, ele já não viabiliza algumas vendas. Então, isso forçou o mercado a achar formas alternativas e, querendo ou não, o shopping, passam milhões de pessoas por ali. Então, você consegue vender pacotes de anúncios, seja dentro de um elevador, em totens, né? Imagens ali. Então, essa é uma receita muito importante. Isso aí nem existia algum tempo atrás, agora já está beirando 10% do consolidado, né? Então, ter mais shoppings dentro do portfólio também alavanca essa linha de receita. E, por fim, as economias de custos, né? Porque esse é um setor que as despesas que você tem ali no shopping não vão mudar, mas tudo que é corporativo, né? Você não precisa de 2 CEOs, 2 CFOs, 2 escritórios, tudo isso vai ser cortado pela metade. Então, existe uma sinergia ali da parte de custos que o investidor certamente vai desfrutar nisso. Então, acho que esse é o principal racional ali da união entre as duas companhias, Alex. Oh, legal, Paula. Uma outra provocação é a questão da JHSF. Você falou do Iguatemi, JHSF, que eu acho que pode ser até mais na nata da nata, né, em relação ao Iguatemi. Enfim, depende da região, né, principalmente aqui em São Paulo. Mas a provocação seria o seguinte: será que a JHSF não está tão bem precificada no mercado, dado esse cenário que você falou, né, que as companhias que estão mais relacionadas ali à classe social mais alta, que a JHSF em todos os setores, shoppings, enfim, aeroporto, real estate, por ter todas essas divisões de negócio dentro de da companhia só, será que isso também traz um certo nível ali de desconto por parte dos analistas, ou seja, precifica mal a companhia? Por exemplo, JHSF fosse só ações de shoppings, né? Ou seja, separasse ali real estate, tivesse um spin-off, dando um exemplo aqui na operação, porque a gente, olhando a JHSF em si, uma janela de 2 anos, a gente não vê ali o que realmente, principalmente os sell sites estão dizendo, né? Ou seja, pelo dado, a qualidade do portfólio, enfim, claro que teve ali alguns maus percalços ali no meio do caminho, mas essa é a minha primeira pergunta aqui, Paula. Uhum. Alex, o mercado ele tende a ser meio preguiçoso, né? Então, tudo que dá muito trabalho, ele põe numa pilha assim de vou olhar depois, e depois é nunca, né? E isso acaba atribuindo um certo desconto a essas companhias. Boa. Então, posso te dar vários exemplos aqui. Então, por exemplo, esse é o caso de uma Cogna, que tem muitos segmentos de atuação diferentes. É o caso de um grupo Pão de Açúcar, que já simplificou consideravelmente a estrutura. Ele fez spin-off do atacarejo e gerou muito valor. Ele vendeu a parte do extra supermercados. Então, eu acho que a JHSF é mais um exemplo nessa linha, né? Então, é o que você falou, todos os segmentos são de alta renda está indo super bem. Poxa, por que não vale mais? Não vale mais porque o mercado tem dificuldade de avaliar cada um dos segmentos em separado, precificar e somar tudo isso.
Então, a maior parte dos casos que a gente conhece, né, de spin-off, eles acabam destravando valor. Da mesma forma que empresas que fazem o contrário, né, quando elas têm duas coisas e elas fecham, juntam e fazem uma só, isso também tende a destruir valor. Porque vamos mostrar o caso, por exemplo, de Americanas e B2W, juntou as duas coisas em uma. Porque também quando o investidor perde visibilidade de um segmento específico, ele começa a ficar desconfiado. Poxa, se tinha duas linhas que eu vi individualmente aqui, agora ele juntou as duas em uma, deve ser porque uma delas está pior e eles não querem me mostrar. Então, o investidor é um bicho muito desconfiado e, então, resumidamente, eu acho que separado, provavelmente, ela teria mais valor do que tudo junto, sim. Ô, Paulo, eu tava aqui pedindo pro Brosco que só mais uma pergunta aqui pra Paola, que eu tava assim, só mais uma, você tava falando, eu falei, só mais uma. Deixei só mais uma. Só mais uma pra terminar aqui. O Paulo, é o seguinte, eu tava agora no evento aqui do BTG, escutando o Mansueto, né, economista-chefe lá, eu tô acreditando no evento porque ele falou o seguinte, que até me trouxe ali um pouco de desconforto, na opinião dele, né, eu quero saber a sua opinião também. Ele disse que as eleições não estão precificadas nas ações. Ele até disse assim, abrindo uma aspas, ele falou assim, quando fala de eleição lá na mesa, né, o trader escuta e fala assim, isso é ruído de mercado, isso não vai afetar os papéis. Eu queria saber o seguinte, nas queridinhas, né, que não viraram mais queridinhas, viraram mais odiadas, né, a Magalu e a Via. Na sua opinião, seria realmente... não está realmente contabilizado aí essa questão das eleições, ou você acredita que ainda, claro que não tem como adivinhar, mas na sua opinião ainda tem mais espaço para as quedas, falando da companhia, mas também, claro, né, grande parte foi do cenário macro, né, dessa alta de juros, etc. Uhum. Eu tendo a concordar com o Mansueto, eu acho que a eleição não está precificada, e aí eu me divido entre dois possíveis argumentos, eventualmente pode ter algum terceiro que eu também, ou quartos, ou outros que eu não contemplei, mas um deles é que dizem que o mercado não consegue operar muitos temas de uma vez, né? Então hoje a gente já tem essa questão da inflação no mundo, aumento de taxa de juros, tal, a crise, o conflito entre Ucrânia e Rússia, então já tem muitas questões importadas de fora e o mercado primeiro precisa endereçar essas questões para depois olhar para dentro. Esse é um argumento que eu acho muito válido e em algum grau eu tendo a concordar com ele. Outra hipótese que eu já ouvi bastante gente falar é que, como são dois candidatos muito conhecidos, não existiria nenhuma grande surpresa. Então, esse também seria uma outra razão para acreditar de que não deveria mudar radicalmente o cenário. Enfim, seja alguma dessas duas razões ou outra que eu não consiga contemplar, eu acho que no caso específico que você perguntou, né, de Magazine Luiza, Via Varejo, existe mais espaço para queda, sim, independente de eleição, tá, Alex? E aí tem muito a ver com a dinâmica particular desse segmento, né? É um segmento bastante discricionário, né? Então são itens de ticket bastante elevado. Houve um consumo muito estimulado nos últimos 2 anos, com os auxílios emergenciais, né? Com as quarentenas, as pessoas ficaram dentro de casa, compraram muita coisa, televisão, computador, móveis. São coisas que têm um ciclo de vida longo. Não é que as pessoas que compraram um computador há 2 anos atrás vão comprar outro agora, elas vão comprar daqui uns 3 anos, né? Então, vamos chutar 5 anos de vida útil para um bem como esse. Então, é uma base muito alta e provavelmente não recorrente de venda que essas companhias estão atravessando. Esse é um aspecto. O segundo é que, por conta do ticket ser elevado, ele precisa de crédito. E o crédito está mais caro hoje. Com menos crédito, você vende menos. E o terceiro é que essas empresas entraram num cenário de competição totalmente destrutivo, né, para crescer no online. Então, elas começaram a oferecer frete grátis, elas começaram a oferecer intermediação no marketplace para o seller dela, sem cobrar nenhuma taxa por isso. E esses modelos consomem muito caixa, né? Então, são empresas que operaram dando prejuízo por um bom tempo e agora chegou a hora de fazer os ajustes. E aí, se eu deixei você
morar numa casa de graça 2 anos e agora eu chego e falo que vou te cobrar, você fica feliz, você fica triste, provavelmente você vai embora ou você vai choramingar um pouco. Então, esse ajuste, ele é muito sofrido e elas estão tendo que ajustar e reduzir esses benefícios para todos os tipos de clientes, todos os stakeholders que eles operam, né? E então, essa busca por fazer um modelo mais rentável, necessariamente ela passa pela escolha de ser menor. Então, você quer ser maior, crescer e dar prejuízo, ou você quer vender menos e ser um pouquinho mais rentável. Então, elas estão tentando calibrar agora, e todas as empresas estão passando por isso. Magazine Luiza, como você citou, Via Varejo, um Mercado Livre. E aí, quando a gente olha lá no Bloomberg, vê aquelas estimativas de mercado, que as empresas iam crescer, iam dominar, e o lucro ia crescer, e a margem ia dar tudo certo, aí você fala, então, o futuro não era tão cor-de-rosa como o mercado imaginava, né? E aí, à medida que a gente ajusta as estimativas de lucro para baixo, e olha de novo o preço das ações, a gente começa a achar elas caras. Então, aí elas entram num ciclo vicioso. Então, a gente ainda não viu o fim desses ajustes, né? Então, para pegar o exemplo do Magazine Luiza, há não muito tempo atrás, achava-se que essa empresa daria 1 bilhão de lucro neste ano. Agora, esses números já foram catapultados para 2024. E eu tenho, honestamente, muita dificuldade de achar que essa empresa vai dar 1 bilhão de lucro em 2024. E aí, se eu não acho isso, de novo, uma nova série de ajustes. Então, eu ficaria fora desse setor por enquanto, Alex. Eu acho que a gente ainda não sabe onde essas companhias vão estabilizar. Muito bom, Paulo. Eu acho que a dúvida do mercado em eleição é que ele não sabe se é Lula 1 ou Lula 2. Ainda no começo, se for Lula 1, eu acho que o mercado vai estressar bem menos. Eu não quero nenhum Lula também. Mas se for Lula 1, ele foi mais austero economicamente, ele tomou conta do caixa. Então, Lula 1, eu acho que o mercado não estressa. Se for discurso de Lula 2, que foi o pré-Dilma, aí eu acho que o mercado estressa quando ele estiver liderando pesquisa. Então, vai depender que Lula vem, né? Sim, eu tô rindo, mas é desespero. Bate na madeira. Lula vem, não adianta, não vou mentir. Eu sei que o inimigo tá do outro lado da rua, eu vou fingir que ele não tá, ele me dá um tiro no peito. Eu tenho que saber como lidar com ele. Eu não quero que ele ganhe nem Bolsonaro, nenhum dos dois. Mas Lula menos ainda. Então tem que saber como é que é meu inimigo. Então se for Lula 1, eu acho que o mercado não estressa não, sabia? Meu medo, eu acho que vai ser mais Lula 2 do que Lula 1. Eu não sei quanto Alckmin vai ter poder para acalmar Lula, não. É difícil. A verdade é que a gente também não tem nenhum plano de econômico a essa altura, né, para avaliar, né? Então são muitas hipóteses, né? Tá certo. Vamos aguardar. Cenas dos próximos capítulos. Nós vamos falar muito disso aqui, meu Deus. Paola, excelente. Queria agradecer demais sua participação aqui com a gente. A Paola Mello, o pessoal aqui no chat também elogiando aqui, dizendo que gosta muito do seu trabalho. Então, agradeço aqui, eu, o Alex e o professor Cabral também, pela participação. Muito legal. Obrigado, viu? Obrigado, Paola. Obrigada, pessoal. Um prazer enorme. Um abração para vocês. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.